Você sabia que a gestação e a relação entre os pais e o bebê é a fase mais importante para a construção da personalidade do ser? Mas o que é personalidade, né? Personalidade é um conjunto de traços psíquicos do indivíduo que definem o seu comportamento, ou seja, o seu padrão comportamental, o seu padrão emocional e até mesmo o seu desenvolvimento cognitivo. No bebê, muitas coisas influenciam essa estruturação da personalidade, definindo seus hábitos e atitudes. E essa primeira etapa é primordial para todo o seu desenvolvimento como um ser humano para o resto de toda a sua vida. As experiências vividas na infância, seja com os pais, seja com as figuras parentais, lá no início da tenra infância, desempenham um papel muito significativo na maneira de como essa criança percebe o mundo à sua volta e se relaciona com o mundo. Essas experiências podem criar padrões comportamentais, atitudes, crenças que serão internalizadas e continuarão acompanhando este ser durante toda a vida. Você já se perguntou como foi a gestação da sua mãe? As dificuldades que ela passou? Seu pai estava lá, estava presente, a família aceitava essa gestação, a sua mãe queria essa gestação, se foi no susto, se não foi, se ela teve depressão durante a gestação, passou por alguma dificuldade. Conhecer a nossa história desde a concepção é fundamental para que nós possamos entender o nosso funcionamento, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas perante a vida e principalmente aquelas atitudes impensadas, aquelas que vêm no impulso, aqueles gestos, palavras, formas de se comportar que vêm no impulso, ou seja, que estão lá no seu inconsciente. E é exatamente aí, na nossa história, que está a chave para compreendermos todo o nosso comportamento. Precisamos olhar com atenção para esses fatos, principalmente se quisermos curar, ressignificar a nossa história e melhorar a nossa vida. O ser humano tende a compreender tudo à sua volta como um mundo dualístico, ou seja, com dois lados, sim e não, bom ou ruim, alto e baixo, gordo e magro. Tudo são dois lados, duas verdades. E por isso, todas as experiências que nós tivermos ao longo do nosso desenvolvimento infantil e adolescente, principalmente o infantil, vão deixar traços muito enraizados do nosso comportamento mesmo como adulto. Ou nós aderimos ao meio, ou nós o recusamos. A face dual daquilo que aprendemos, ou é ou não é. É difícil achar um equilíbrio entre os fatos e a história e a nossa vida e tudo que aconteceu com a gente. Por isso, é natural do ser humano julgar e fazer uma opção. Ou isso ou aquilo, ou certo ou errado. Por exemplo, um adulto hoje que teve na sua infância rodeada de violência, seja física ou emocional, existe essa tendência dual. Ou esse adulto coloca para dentro de si, internaliza que aquela é a vida, que aquilo é o natural, e segue replicando o comportamento ao qual foi exposto. No caso de um pai violento, né, o adulto ele se torna também um pai violento. E tá tudo certo, porque na cabeça dele aquilo é um mundo de verdade. Ou a mesma criança, são as hipóteses que existe, teve um pai violento, mas ele criou aversão por aquilo. Então ele corre de qualquer jeito da violência. Tem pânico de violência, não gosta de violência e não é violento. É uma pessoa muito amável. Mas de qualquer forma, aderindo ao comportamento do qual foi submetido ou negando este comportamento, a informação está lá no seu subconsciente. E por isso, seja o que foi, ou a negação, a aceitação, tudo está lá. E aí existem muitas pessoas que vivem num looping comportamental. Ou seja, tive um pai violento, tenho aversão à violência, mas quando eu me desequilibro emocionalmente, a primeira coisa que vem é a violência, naturalmente. Essas pessoas passam a vida toda lutando para não replicarem aquilo que viveram na infância, muitas vezes sem sucesso. Porque sem as ferramentas adequadas, sem o entendimento e a compreensão e a aceitação de tudo que foi, esse esforço que a pessoa faz para ser diferente daquilo que viveu, muitas vezes é falho, na grande maioria das vezes. Pois, apesar do consciente mandar a informação de que eu não quero ser assim, eu não vou ser assim desse jeito, fazer a mesma coisa que fizeram comigo, ou ser como os meus pais, ou ser como alguém que me magoou, mesmo que exista essa consciência
consciência, no consciente. Quando existe o desequilíbrio emocional, ou seja, a pessoa perde o controle absoluto do consciente, o inconsciente toma conta. E é aí que tem as explosões de violência, as explosões, os gritos, né, a explosão de raiva, de ódio.